Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 19 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. A liturgia hoje nos convida a meditar o livro do Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 6, depois do 9 ao 12. Eu vi a opressão dos egípcios, ouvi o grito do meu povo, e agora eu te envio. Moisés é a encarnação da misericórdia de Deus para com o seu povo. Deus ouve o grito do seu povo, vê a sua opressão, mas precisa de alguém que se torne canal do seu amor e da sua libertação. Moisés é o primeiro, mas cada um de nós deve ter consciência de ser um missionário, um canal do amor de Deus para o seu povo sofrido. Sem você, a libertação de Deus não chega a ninguém e todo mundo continua escravo. Do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: Vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Não te aproximes, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. Mas vai, eu te envio ao faraó, para que faça sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair os filhos de Israel do Egito? Deus lhe disse: Eu estarei contigo, e este será o sinal de que fui eu que te enviei. Quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, são inúmeros os estímulos que nos vêm desse famosíssimo trecho da sarça ardente. Antes de mais nada, devemos lembrar a história de Moisés. Por que ele estava nesse lugar e pastoreava as ovelhas? A história de Moisés pode ser sintetizada em 3 grandes etapas. Do 0 aos 40 anos, Moisés viveu à corte do faraó. Observe como seu nome parece até egípcio. Moisés parece como Ramsés e os outros faraós do Egito. O próprio nome diz que Moisés teve um grande contato com o povo desta terra. Pois bem, nesse tempo Moisés não conhecia bem a Yahvé. Tinha uma mentalidade muito humana, sabia que o seu povo era escravo, mas ele vivia na corte imperial. Exatamente com 40 anos, Moisés quis iniciar a libertação do povo, matando um egípcio que estava espancando um judeu. Mas essa tentativa foi um fracasso e Moisés teve que fugir. Moisés aprendeu a dura pena que fazer justiça com suas próprias mãos não leva a nada. A mentalidade do povo judeu
permanecia uma mentalidade pequena, escrava, tanto que ele foi traído por uma pessoa do seu próprio sangue. Não conseguiu nem separar uma briga entre irmãos do mesmo povo. Um dos 2 judeus que brigavam lhe disse: "Você quer me matar como você matou o egípcio?" Por causa dessas palavras, Moisés se sentiu inseguro e fugiu para o deserto. Aí encontrou sua mulher, seu sogro, e viveu em silêncio por 40 anos. Quanto esse tempo de deserto ensinou a Moisés? Depois desses 40 anos, exatamente quando tinha 80, Moisés se decidiu a ir para além do deserto, deserto adentro, do outro lado do deserto. Isso significa que Moisés se sentia insatisfeito com os lugares que sempre frequentava. E algo dentro do seu coração o impulsionou a ir para além, para além. Isso também fala muito alto para nós. É difícil encontrar a Deus se não nos decidimos a ir para além da nossa rotina, da nossa vidinha, do nosso trabalho, dos nossos costumes. A experiência de Deus exige sempre um ir para além. Foi nesse lugar desconhecido que Moisés teve seu primeiro fundamental encontro com Deus. A partir desse encontro, sua vida mudou. Ele aceitou a missão, voltou para o Egito, desafiou o faraó, conduziu o povo no meio do Mar Vermelho, atravessou com ele o deserto e chegou à Terra Prometida. Foram mais 40 anos de caminhada e Moisés morreu com 120 anos, olhando de longe a Terra Prometida. Irmãos, a vida de Moisés se resumiu em 3 grandes pulos: 40, 80, 120. A sua vida fala muito para nós também. Não é do nosso jeito que as mudanças acontecem, mas do jeito de Deus, e até que não entendermos isso, ficaremos parados e ineficientes. Mas a coisa mais importante que hoje meditamos é que Moisés foi o principal instrumento da libertação do Egito. Sabemos bem quanto Moisés era tímido, medroso, se sentia inadequado e não queria essa missão. Suscitou até a cólera de Deus porque não se deixava convencer por nada. Mas, enfim, ele aceitou essa missão. Vai, eu te envio ao faraó. Aqui precisamos parar e refletir. Deus sente compaixão do seu povo, quer libertar o seu povo, ouve o seu grito de desespero, se comove e manda Moisés. Você entende, irmão? Deus não vai diretamente, ele precisa de alguém que encarne a sua misericórdia, a sua compaixão. Precisa enviar alguém. Ontem foi Moisés e hoje Deus continua repetindo: quem enviarei? Quem irá por nós? Moisés não vive mais. Hoje quem está vivo é você, sou eu. Hoje quem pode responder ao convite de Deus somos nós e não os outros. Todos aqueles que passaram não podem voltar a viver. Hoje Deus precisa de você para libertar o seu povo, para tirá-lo da escravidão e conduzi-lo para a terra prometida. É muito importante ter essa consciência. Sem o seu sim, o reino de Deus não caminha. Deus quer precisar de alguém. Ele precisa de alguém
ele espera trepidante o teu sim, como esperou o sim de Maria. O que isso significa concretamente? Precisa parar e refletir. Se você não organiza um Iexuá, um Ruá ou um Caná, também um Fanuel, ou algo que seja uma evangelização, nunca as pessoas conhecerão a Deus. A messe é grande, mas os operários são poucos. Precisa de operários. Não existe trigo que se ceife sozinho, que se recolha em feixes por si só. A única coisa que o trigo pode fazer sozinho é apodrecer. Se Moisés tivesse falado não a Deus, o povo permaneceria escravo. Se você não evangelizar, o povo de hoje permanecerá escravo de uma vida sem sentido, escravo dos vícios mais baixos e da perdição. Agora vamos voltar ao nosso trecho e deixar que ele penetre profundamente no nosso ouvido e no nosso coração, sobretudo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. Mas vai, eu te envio ao faraó, para que faça sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair os filhos de Israel do Egito? Deus lhe disse: eu estarei contigo, e este será o sinal de que fui eu que te enviei. Quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha. Vamos parar mais um pouco e escrever as frases que mais nos atingem. Nesse momento podemos escolher o nosso propósito, que se transforme em um sim claro e forte a Deus que nos envia.
Vamos dedicar mais um minuto para ver bem de qual forma podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Eis-me aqui, Senhor. Paz e alegria a todos. Envia-me, Senhor, paz e alegria a todos. Desgaste anos em mim e estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir, leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falta esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, con tu sed a la tierra, que tenga sed de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falta esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Singing your love and glory, through every nation preaching the greatness of your name. My feet